Boa noite a todos. O meu nome é Rose Campos, sou colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, Casa Espírita, localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando o mês de julho do ano de 2020. Trouxemos para a noite de hoje uma reflexão intitulada O Espiritismo e o Pensamento Quântico. Mas antes de começarmos, eu convido a todos para nos reunirmos numa singela prece. Peço que inspirem profundamente, relaxem, deixem do lado de fora as preocupações, as questões do dia a dia, da vida material, e vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo ao nosso amoroso Mestre que nos envolva a todos nos seus eflúvios de bênçãos, de luz, de amor, de misericórdia. Em especial, a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que neste momento ao redor do planeta encontram-se em situação desfavorável, sejam encarnados ou desencarnados, que possamos irradiar para cada um deles, através deste momento, daquilo que nós trazemos em nossas mentes e nossos corações, aquilo que temos de melhor, nosso amor incondicional, nosso sentimento de fraternidade, para que esses irmãos e irmãs possam, neste momento, receber um pouco de alívio, de amparo, de sustentação emocional, vibratória. Que nosso Mestre Jesus os envolva com seu manto maravilhoso e que nós possamos então, envoltos nessa boa energia, começar esse estudo da noite de hoje, que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Obrigada, Irmã Zarabatana, obrigada a toda a falange de trabalhadores de sua casa. Que assim seja, com a graça de Deus. Meus irmãos, vamos começar essa noite, já que nos propusemos a falar sobre o pensamento quântico, nos reportando a Allan Kardec, porque foi o próprio Kardec que nos disse e deixou registrado no livro A Gênese o seguinte conceito a respeito da doutrina espírita no que se refere ao seu tripé de aspecto científico, porque há um tripé onde se sustenta a doutrina espírita: o seu caráter científico, o seu caráter religioso e o seu caráter filosófico. E ao abordarmos o aspecto da questão quântica nesse momento, estamos trazendo uma reflexão baseada em aspectos científicos aos quais a doutrina espírita nunca deixou e nunca deixará de estar vinculados. Kardec disse o seguinte, que o espiritismo, marchando sempre com o progresso, ele nunca será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem ao espiritismo que ele estava errado sobre um determinado ponto, o espiritismo irá se modificar sempre que uma nova verdade se revelar. Então, o espiritismo irá aceitar quando a ciência comprovar algo novo. E se à época de Kardec a ciência terrena estava beirando a determinadas descobertas, começava a descobrir esse universo do mundo quântico, da física quântica, é natural que àquela época Kardec, assim como toda a sociedade, ainda não detivesse muitas informações sobre aquilo que estava vindo a ser descoberto. Com o passar do tempo, essas descobertas todas vieram à tona, elas foram publicadas. E como é natural, como disse Kardec, o espiritismo acompanhou e irá acompanhar sempre. Mas será que mesmo àquela época a informação que os espíritos trouxeram a Kardec se distanciavam tanto assim daquilo que estava sendo descoberto, aquilo que estava sendo desbravado pelos cientistas da época e que hoje para nós já são informações tomadas como princípios físicos que norteiam
o desenvolvimento, o avanço da nossa sociedade, o avanço tecnológico da nossa sociedade atual. Vamos ver então, através desses registros que haviam dentro já da codificação e posteriormente junto aos outros autores espirituais que nós tivemos a oportunidade de pesquisar para trazer para esse trabalho de hoje, o que se fala, o que a doutrina dos espíritos, o que o espiritismo tem a nos dizer a esse respeito. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 540, na resposta dessa questão, há uma frase que é muito comentada, muito divulgada no meio espírita, quando os espíritos disseram que do átomo ao arcanjo, num processo de evolução incessante, o espírito irá evoluir, do princípio inteligente até a expressão angelical mais pura, com todo conhecimento moral e intelectual. Mas os espíritos mencionaram a palavra átomo nessa questão, na resposta da questão 540. Naquela época, eles não mencionaram nenhuma outra expressão, não usaram outra palavra. Utilizaram a palavra que, à época, poderia ser descrita como a menor porção de matéria conhecida. Mas, ao longo do tempo, o homem continua pesquisando. E as pesquisas vão sendo feitas. Desde a época da Grécia Antiga, sempre houve uma busca por tentar identificar a menor porção de matéria e se essa menor porção de matéria descoberta, se ela poderia ser dividida ainda mais e mais, cada vez mais. E isso vem sendo feito de uma forma incessante. Por isso é que nós chegamos então a esse universo da física do pequenino, do invisível, do quântico. Emmanuel, no livro O Consolador, esse livro de 1939, foi proposto a Emmanuel que ele respondesse a algumas questões sobre os mais variados assuntos. Ele aceitou e a física não poderia ter sido deixada de fora. Na questão 16, foi levada a Emmanuel a seguinte pergunta: as novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, entre outros, no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, são possíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? E essa foi a resposta de Emmanuel. A ciência propriamente humana, ela poderá estabelecer bases convencionais, mas não sabe a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria. Ainda não constituem o princípio dessa escala sem fim. Vejam só que interessante. Desculpe. Emmanuel comenta, dentro desse plano das escalas do micro, ela é uma escala sem fim, ou seja, o elétron ainda não é a menor partícula. Assim como no macro nós temos a infinitude, no micro nós também vamos ter isso. É uma afirmação de Emmanuel muito interessante, mas a ciência vai continuar buscando, e no momento, e quanto mais ela busca, mais e mais ela vai se acercando, tomando pé, conhecendo aspectos da física, da materialidade, numa dimensão, numa vibração diferente, que pode nos fazer entrar em contato com outras vibrações, com outras dimensões, saindo desse âmbito da matéria palpável, como nós conhecemos, dessa matéria que nós entendíamos até pouco tempo como sendo puramente física, aquilo que pode ser tocado, mensurado, medido, pesado, visto, percebido. Cada vez mais a física nos permite alcançar esse campo do imponderável, porque
o que exatamente significa o quântico? O que aborda a física quântica, esse universo, esse pensamento quântico? O que é o quântico? É tudo que se relaciona e que se dedica a analisar, descrever o comportamento de sistemas físicos de dimensões muito reduzidas, próximos de tamanhos de átomos, de moléculas, átomos, partículas subatômicas. E o interessante é que nesse aspecto, quando se chega nesse campo do micro, as leis da física que nós estamos acostumados, da física clássica, que rege, que explica o comportamento do macro, elas não se aplicam da mesma forma ao micro. No mundo quântico, nesse universo quântico, não é possível predizer exatamente, por exemplo, onde um determinado objeto que está sendo observado, ele num momento ele está num local, de repente ele já não está mais ali e ele aparece em outro local. É um universo de probabilidades. Não há como aferir de forma exata. Então, as leis, o comportamento do universo quântico, ele é diferente do universo do macro. E por isso as pesquisas são tão necessárias. E conforme os cientistas vão pesquisando, eles vão descobrindo determinados comportamentos dessas partículas. E nesse momento, se disser assim, mas Rose, então, mas o que isso nos interessa? Por que seria tão interessante e importante nós entendermos um pouco desse universo quântico? Porque no momento em que nós falamos sobre o imponderável, sobre aquilo que não pode ser medido, aquilo que não pode ser visto a olho nu, aquilo que não pode ser analisado com os equipamentos convencionais, aquilo que precisa, que conforme é analisado, descobre-se um comportamento diferente. Nós estamos entrando para um universo, para um campo de estudo, onde nós vamos analisar, a ciência vai poder analisar aquilo que nós, na nossa vida cotidiana, aquilo que muitos de nós considera o nada. É uma abstração muito grande, é impalpável, então não se consegue perceber que isso realmente exista. Porque existe enquanto uma matéria diferente, que se comporta de uma forma diferente, não da forma de partícula que condensadas, aglomeradas, formam a matéria que a gente conhece, essa matéria sólida, e sim se comportando como ondas. E assim como as ondas se comportam e se propagam, elas têm as suas características e suas leis próprias. Na questão 17 do livro Consolador, foi feita a seguinte pergunta, Emmanuel: como é que são considerados, no plano espiritual, como é que vocês consideram os conhecimentos atuais daqui da física da Terra? Não deixando de lembrar que esse livro é de 1939. Emmanuel respondeu o seguinte, já naquela época: as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Então, as noções modernas estão se aproximando de compreender o ápice onde repousa essa matriz divina. Ele diz assim: os sistemas antigos, eles envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Emmanuel está ratificando os estudos, as teorias de Einstein, que disse que tudo na natureza é energia. Então, toda expressão material no universo pode ser convertida em energia, assim como toda energia pode ser condensada e convertida em matéria. Bom, reservatório do éter universal seria então o estoque, onde nós poderíamos entender que ali está concentrada
todo o potencial, todo o manancial das infinitas probabilidades, onde tudo pode acontecer, tudo pode ocorrer, desde que devidamente trabalhado, com as forças, com as ferramentas necessárias. Então, essa energia trabalhada, sendo manipulada com as ferramentas adequadas, elas podem então vir a se transformar em matéria, formando tudo o que se conhece no universo. Bom, Emmanuel também diz: com o tempo, as fórmulas acadêmicas daqui da Terra se renovarão e outros conceitos da realidade transcendente vão surgir. E os físicos da Terra, nesse momento, não poderão dispensar Deus nas suas conclusões, reintegrando então a natureza na sua posição de campo passivo, onde o que se manifesta? A inteligência divina. Então, a natureza é um elemento passivo da manifestação da inteligência de Deus. Mas, por ora, dentro dos conceitos acadêmicos que nós temos em voga, que é o que a gente procura analisar, refletir com base neles, nesse nosso estudo de hoje, nós vamos trazer conceitos de Max Planck, considerado o pai da física quântica, e chega à conclusão de que o elétron, quando ele está orbitando, dentro das suas órbitas, o elétron, ele salta de uma órbita a outra, ele se move, ele não é estático. E esse salto quântico de uma órbita para outra do elétron emite uma determinada quantidade de energia, ou então absorve uma determinada quantidade de energia. E a essa quantidade de energia que esse aglomerado, vamos dizer, que esse movimento do elétron ele faz, foi que Planck denominou, ele chamou de quantum. No plural, a palavra quanta é uma palavra originária do latim. Daí, essa é a origem para essa terminologia quântica. E Einstein, desenvolvendo todas as suas teorias, ele nos passou, um dos seus legados importantíssimos, a fórmula em que ele diz que comprova que tudo é energia, quando diz que a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Essa formulazinha é uma formulazinha, de não tem nada, é uma fórmula que ela é utilizada para comprovar que tudo o que é considerado matéria, tudo que tem massa, sendo utilizada essa fórmula, ela pode ser transformada em energia. Essa fórmula de Einstein demonstra que a quantidade de energia acumulada, condensada na massa, na matéria, é tamanha que, ao se providenciar esse desmembramento, ao se conseguir liberar essa energia que está ali condensada, coisas incríveis podem ser feitas. E como resultado, por exemplo, desse estudo, como consequência dessa conclusão, e aí depois da aplicação dessa fórmula, nós tivemos, infelizmente, na nossa história do planeta, uma aplicação drástica, mas impactante. Todos nós sabemos da força, do impacto energético conseguido, por exemplo, com a descoberta da bomba atômica. E foi utilizando essa descoberta de Einstein que se pôde chegar a esse artefato bélico. Mas, assim como com as teorias de Einstein e de Max Planck, assim, não só coisas negativas foram conquistadas, quantas coisas positivas. Nós hoje estamos aqui nos comunicando através desse universo tecnológico, graças às descobertas desse mundo quântico,
da física quântica. Atualmente, uma outra informação e que é para nós muito interessante, para nós continuarmos a nossa reflexão, que é uma informação abordada no universo quântico, na física quântica, é que a partícula, quer dizer, o elétron, ele se manifesta numa dualidade, ora como partícula, ora ele se manifesta como onda. É um princípio, é um modelo de dualidade, onda-partícula. Isso significa que essas duas teorias, essas duas formas podem explicar a natureza da luz, a ondulatória e a corpuscular. Vamos seguir para diante para a gente ver no que isso pode nos interessar para o nosso estudo. Bom, foi perguntado a Emmanuel, nós podemos perceber esse universo quântico? E ele disse: os homens possuem da matéria a conceituação que é possível de ser fornecida por conta da nossa mente. O que é possível para a nossa mente é a conceituação de matéria que nós vamos ter acesso, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Quando eu li essa resposta de Emmanuel, eu me lembrei de uma passagem de André Luiz, em que, eu não vou me lembrar agora qual livro, em que ele comenta que ele chegou numa determinada região aqui na Terra, se não me engano na cidade do Rio de Janeiro, e ele comentou que ele observava, ele olhava em volta e dizia: eu já havia estado aqui nesse local quando encarnado, mas esse local nunca se apresentou aos meus olhos da forma que eu vejo nesse exato momento como espírito desencarnado. A percepção sensorial de André Luiz, o que ele viu, o aspecto real daquele local em que ele se encontrava, ele percebia de uma forma completamente diferente, muito mais aprimorada, muito mais aprofundada do que quando ele estava encarnado, e o local era o mesmo. Então, eu achei interessante essa frase de Emmanuel porque me fez lembrar isso. O aspecto real do mundo não é aquilo que os nossos olhos mortais podem ver. O aspecto real do mundo é muito mais transcendente. Emmanuel diz ainda: mergulhadas nas vibrações pesadas do círculo da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade de seus pobres 5 sentidos. Mas é natural que assim seja, porque nós somos espíritos encarnados num planeta ainda recém-saído de um planeta primitivo, somos um planeta de provas e expiações, e a matéria que é inerente ao nosso planeta e o corpo físico, que é formado a partir do material disponível aqui nesse nosso planeta Terra, ele é ainda muito denso. Então, é natural que os sentidos, os nossos 5 sentidos, eles tenham limites. E nós temos limites, nós sabemos disso. Nós só conseguimos ouvir, por exemplo, nós não ouvimos o que está no infrassom nem no ultrassom. Nós não conseguimos perceber com a nossa visão aspectos que estão fora de um determinado espectro de cores. A gente só percebe uma determinada quantidade de captações de luz transformadas em cores que nós conseguimos então realizar como o nosso cérebro consegue identificar como aquilo que a gente vê, mas a gente não percebe muito do que está aqui em torno de nós. Assim como nós não ouvimos, assim como nós não sentimos, não percebemos na nossa pele, na nossa vibração, no nosso tato, na nossa sensibilidade. Exemplo, se nós estivéssemos aqui, cada um de nós estivéssemos próximos às nossas casas, uma linha do trem, por exemplo, no momento em que o trem passa pela linha do trem, ela vibra, ele faz vibrar os trilhos do trem. Aquela vibração do trilho do trem traz através do ar uma vibração que nós não sentiríamos, mas uma parede de vidro,
uma porta de vidro na nossa casa vibraria como reflexo daquela vibração daquele trilho após a passagem do trem. E uma outra porta de vidro situada um pouco mais distante vibraria também como ressonância dessa vibração dessa porta que recebeu a ressonância da vibração do trilho do trem. E nós, enquanto seres humanos, não perceberíamos essa vibração. Vê que essa informação de Emmanuel faz sentido na medida em que a gente vê, bom, nós temos então uma percepção limitada, porque o que está em torno de nós é um universo muito mais amplo de realidades. Mas isso não nos impede de dizer que nós estamos sim mergulhados então nesse universo quântico. É um oceano de realidades que estão aquém daquilo que a gente pode perceber. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 6, ele traz a seguinte afirmação: há um fluido etéreo que enche o espaço e que penetra os corpos. Os espíritos disseram isso a Kardec, ele codificou dessa forma. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. A gente ali ouve falar então da matéria cósmica, fluido cósmico primitivo. Na questão 19 do livro Consolador, é perguntado a Emmanuel como é que nós poderíamos compreender o éter. Emmanuel responde: não podemos proporcionar para vocês aí na Terra uma noção mais avançada do que seja o éter, porque falta termo de analogia, a gente não tem como comparar para poder explicar para vocês. Se nós encarnados começamos a examinar essa característica, as noções do que seja o éter, agora, isso nos dizendo Emmanuel naquela época, em 1939, se como desencarnados nós começamos a examinar o éter, para os homens na Terra, o éter ainda é uma abstração. É difícil explicar o que seja, mas isso não quer dizer que ele não seja algo. O éter, ele não é o nada. O nada não existe. Então, esse é o aspecto quântico onde nós estamos mergulhados. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é um universo quântico, onde tudo no infinitamente pequeno, é pequeno, mas existe. Existe e está em movimento, e está em vibração o tempo todo. Bom, como a gente viu anteriormente, então, a gente tem adota-se hoje esse modelo da dualidade onda e partícula, que prova que um elétron pode se comportar como onda, em seguida como partícula e vice-versa. A respeito desse experimento, dessa conclusão da ciência, existe um experimento muito conhecido chamado o experimento da dupla fenda. Eu vou deixar para vocês aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, vou deixar vários, vou deixar o material que eu utilizei para pesquisa, alguns links para artigos que eu também li para poder montar esse material, mas eu vou deixar um link para um vídeo que foi feito em formato de animação, muito interessante, explicando o que é esse experimento da dupla fenda, que dá para nos ajudar a compreender então como é que o elétron, como é que essa partícula, como é que é o comportamento do elétron enquanto partícula e enquanto onda, ora um, ora outro. E é exatamente com base nesse fundamento, nessa característica dessa quântica do elétron, que todo o nosso universo e tudo no qual nós estamos mergulhados se cria. Tudo existe dentro dessa possibilidade. Há um universo de infinitas possibilidades, num universo que se comporta com seu aspecto de onda e com seu aspecto de partícula. Isso a física quântica já estuda e traz para nós esses conceitos, e esse é o conceito atual que continua sendo pesquisado, assim como muitas outras coisas já vêm sendo descobertas.
mas esse comportamento do elétron enquanto onda, enquanto partícula, vejam só que interessante, ao entender isso, como é que a gente pode ler de uma forma diferente o que está codificado por Kardec na Gênese. Olha só, o capítulo 14 da Gênese é um capítulo que eu gosto, particularmente eu gosto muito desse capítulo. Eu faço uma sugestão de uma substituição de vocábulo. Se tiverem a oportunidade, quem quiser se aprofundar nesse estudo, pegue o capítulo 14 da Gênese e substitua a palavra, onde Kardec escreve a palavra fluido, substituam pela palavra onda. E vejam se, lendo dessa forma, não há uma maior clareza com relação àquilo que nós já conhecemos na atualidade a respeito da característica do nosso universo. Kardec diz: o fluido cósmico universal assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal. O primitivo estado normal do fluido cósmico universal é esse estado de eterização. Poderíamos então utilizar aqui a palavra onda. E o outro aspecto do fluido cósmico universal, o de materialização ou de ponderabilidade. Poderíamos usar aqui a expressão, o vocábulo partícula. Olha, Allan Kardec, na Gênese, trouxe esses dois aspectos do fluido cósmico universal. E nós temos a física quântica nos mostrando que o elétron pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula, ora como um, ora como outro, e determinadas circunstâncias. Se vocês observarem, vão ver na experiência da dupla fenda, o elétron, uma vez observado, uma vez sendo colocado um equipamento para observar um determinado comportamento, ele deixa de funcionar, ele deixa de atuar como onda e atua como partícula. Ele se materializa. O que não se sabe dizer, ele se materializou, deixou de ser onda e passou a ser matéria, porque foi registrado, porque foi observado ou porque houve a intenção do observador em observá-lo, e ao haver a intenção e ao haver a observação, ele então sai do estado de onda e se transforma em matéria, ele se modifica. São questões que a gente pode utilizar para raciocinar, para pensar, para elucubrar, inclusive com relação ao que nós falamos e ouvimos tão comumente, de que nós criamos aquilo que nós pensamos, que nós materializamos aquilo onde nós colocamos o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso desejo. Ao observarmos determinada coisa com a força, a energia devida, e ao trabalharmos naquele sentido e ao nos dedicarmos, ao colocarmos foco energético do nosso pensamento naquilo, que a gente materializa. Esse aspecto quântico da observação do elétron enquanto onda, enquanto partícula, é interessante a gente poder raciocinar e pensar a respeito desse universo de infinitas possibilidades. Bom, com relação a esse campo, Einstein foi fazer seus estudos e André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, comenta a respeito das conclusões de Einstein. Olha que interessante. E André Luiz traz isso porque ele quer nos ajudar a entender os mecanismos de como funciona a mediunidade, como funciona a nossa vida mergulhados nesse campo quântico que é o fluido cósmico universal. Einstein diz, André Luiz comenta que até agora nós temos nomeado esse terreno indefinível como sendo então o éter. Contudo, Einstein, quando ele buscou imaginar as propriedades do éter,
determinadas propriedades indispensáveis para ele poder transmitir ondas características, ele chegou à conclusão de que elas não existiam, que essa equação matemática ele não conseguiu definir, mas então ele propôs abolir o conceito de éter para substituí-lo por um conceito de campo. O que seria esse conceito do campo de Einstein? Segundo Einstein, o campo passou a ser designado o espaço dominado pela influência de uma determinada partícula de massa. Vou trazer um exemplo que André Luiz nos traz, inclusive, no livro. Um exemplo, a zona iluminada por uma chama, a chama de uma vela, a chama, o fogo. O campo que é peculiar a essa chama, o campo em que ela vai atuar, que ela vai sofrer, ela vai impor a sua influência de luz, por exemplo. Esse campo ele vai diminuindo conforme vai se afastando. Mas o que Einstein descobriu, e ele provou através de fórmula matemática, é que esse campo, apesar dele ir diminuindo de intensidade, apesar da influência da chama ir diminuindo de intensidade, ela nunca chega ao valor zero. Nunca. Essa influência ela é infinita. Ou seja, uma chama de uma vela, experimente acender uma vela aqui agora. Aí, essa influência, essa luminescência, aquele campo de ação de influência dessa vela, para nós vamos ver essa influência, essa iluminação até um determinado ponto. Mas Einstein provou que essa influência, esse campo, ele é infinito. Ele nunca chega a zero. E essa informação é uma informação importante para nós entendermos determinados conceitos, determinadas informações trazidas pela doutrina espírita. Bom, André Luiz continua falando. Agora ele fala a respeito do campo designado por Einstein e do fluido cósmico enquanto éter. Ele diz que essa proposição de Einstein, ela não resolve totalmente a questão, porque ele fala do campo, mas continua a indagação. Qual é a matéria base por onde este campo de influência de uma determinada partícula de matéria, qual é a matéria base onde ele e todos os outros campos estão trafegando? Então, nesse raciocínio, André Luiz diz, eu aqui, da esfera extrafísica onde estou, eu, André Luiz, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, que é o que ele se propõe nesse livro. Então ele diz, vamos então nesse aspecto definir o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Para nós inabordável, inclusive para ele, espírito desencarnado, e para os estudiosos também da dimensão onde se encontra André Luiz. Ainda é uma força inabordável, não conseguimos abordá-la, mas ela existe e sustenta então toda a criação. Então, com essa afirmativa de André Luiz e juntando também a todas as informações que nós já aqui apresentamos de Emmanuel e de Kardec, a gente pode chegar então a uma conclusão, a uma fala, vamos dizer assim, a uma apresentação de um comparativo entre o pensamento do Criador como sendo um pensamento quântico, porque ele está, o hálito divino, o pensamento do Criador, ele está em tudo e interpenetra a tudo, e é a partir dele que tudo é criado. Então, para ele interpenetrar, para ele atingir a tudo no universo, ele faz isso de que forma? Em forma de onda e em forma de partícula. E ele então vai banhando, vai envolvendo, vai interpenetrando a tudo que existe. Esse é
pensamento, o comparativo quântico para a gente poder entender esse fluido cósmico universal. Então, André Luiz continua identificando o fluido elementar, o hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual nós conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria. Olha André Luiz falando em elétron na década de 60, falando que ele é um dos corpúsculos base, não é o único. E então ele diz também, dessa forma, nós podemos então interpretar o universo como um todo de forças dinâmicas, ou seja, de energia dinâmica, expressando o pensamento do Criador. Tudo na natureza é energia. O universo quântico, então, ele continua, ele nos traz conceitos do universo quântico e a cocriação. Então, como é que tudo é criado? Como é que tudo acontece? O fluido cósmico, o éter, é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, diz André Luiz. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. E ele nos diz, cocriação em plano maior. Nessa substância original, nesse éter, ao influxo do próprio Supremo Criador, operam as inteligências divinas a ele agregadas. São os arquitetos maiores. Estes arquitetos maiores, e um deles nós temos o privilégio de conviver com ele diariamente, vibrando em nossos corações, que é o Cristo planetário, que teve uma encarnação aqui na Terra, na roupagem, né, de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. O Cristo planetário, nosso Cristo planetário, é um dos arquitetos maiores. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, é a mente que está dentro desse processo da cocriação em plano maior, junto com o Pai, junto com o Criador, é a mente responsável pela elaboração, pela logística, pela organização da criação do nosso planeta. Em plano menor, a cocriação em plano menor, em análogo alicerce, ou seja, usando essa mesma base, essa mesma fundação, o fluido cósmico universal, as inteligências humanas que ombreiam conosco, fala André Luiz, que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico, pois toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é uma força divina de que nós nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, em todas as dimensões, junto com, utilizando essa base, que é o éter divino, que é o fluido cósmico universal, dentro das suas inúmeras variações, porque esse próprio fluido cósmico universal, ele também se modifica, as mentes das criaturas de Deus, dos espíritos criados por Deus, que cada um na sua proporção, dentro da sua capacidade intelectual e moral, as mentes cocriam, elas vão criando tudo o que existe, utilizando esta energia primordial, que é a matéria-prima do universo. Então, o universo quântico e mente e pensamento, então, que ferramenta se utiliza, o espírito se utiliza para trabalhar, então, esse fluido e fazer com que essas coisas aconteçam. André Luiz nos explica, são as forças atômicas, toda essa riqueza de plasmagem, essa possibilidade de plasmar esse fluido nas linhas da criação, desde o macro ao micro, toda essa riqueza de plasmagem ergue-se à base de corpúsculos. Então, olha, mais uma vez quântico, corpúsculos
que são trabalhados, que são plasmados, que são esculpidos, agregados e vão dando forma a tudo que existe, sob o quê? Com base, eles estão sob o quê? Irradiações da mente, ou seja, esse corpúsculo, esses corpúsculos, esse universo quântico de corpúsculos, de matéria que se comporta, ora como partícula, desse fluido que se comporta, ora como partícula, ora como onda. Então, essas ondas trabalhadas sob a irradiação da mente vêm a se transformar em partículas e vêm se aglomerar e vêm de uma forma intencional do espírito, utilizando um atributo seu, que é o do pensamento, utilizar a mente para isso. Então, essa matéria começa a ganhar a forma de tudo o que nós conhecemos e daquilo que nós não fazemos a menor ideia. Ele fala, André Luiz, que no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar então mais diretamente com um fluido vivo e multiforme. É um fluido vivo que tem muitas formas. É um subproduto do fluido cósmico. E esse fluido, esse subproduto desse fluido cósmico, ele é absorvido pela mente humana num processo vitalista mesmo. Ele é um processo que tem vitalidade, semelhante ao processo da respiração. Olha só o que ele está dizendo para a gente. Vou continuar aqui para fechar o meu raciocínio. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Então vamos juntar essas duas frases. O homem desencarnado, ele vai lidar com um fluido vivo, multiforme, que é um subproduto do fluido cósmico. Esse fluido, ele é absorvido, ele é pela mente humana, e ele é então trabalhado, ele ganha um colorido, ele ganha características próprias de cada uma dessas mentes. Vamos seguir aqui. Esse pensamento quântico. O pensamento, então, segundo André Luiz está nos explicando, ele é uma matéria mental. O pensamento é matéria. Ele não é o nada, ele não é uma coisa completamente abstrata. Ele é matéria. No cérebro, ele nos explica, encontra-se o centro coronário e o centro cerebral em movimento sincrônico de trabalho de sintonia. Encontra-se no tálamo, na região do cérebro, denominada tálamo, e nas suas vias de força. Inclusive, a glândula pineal fica bem ali pertinho do tálamo. Nesse ponto, ele diz assim, encontra-se no tálamo e suas vias de força um vasto sistema de governança do espírito. Ou seja, é nessa região do cérebro onde o espírito atua de uma forma a governar todo o processo que vai reger o que existe no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual, nesse complexo que é hoje a manifestação, é utilizado hoje pelo nosso espírito imortal para estar aqui nessa nossa dimensão. Ao estar desencarnado, sem termos mais esse corpo material que faz parte desta dimensão, o espírito continua atuando no corpo perispiritual também. O sistema de governança, como ele diz, também permanece nessa região, porque no perispírito, essa região do cérebro também existe. Uma contrapartida sutil, fluídica, sutil, vamos dizer assim, se nós estamos aqui com o nosso corpo físico formado por átomos da nossa matéria constituída na nossa dimensão, no corpo perispiritual é um cérebro constituído de átomos espirituais, que são
equivalentes. Então, nós vamos encontrar tanto aqui quanto aqui os átomos, os elétrons, os nêutrons e todo esse universo quântico ressonando, cada um dentro das suas características vibratórias próprias. André Luiz diz: é aí nessa delicada rede de força que verte o pensamento ou fluido mental. É daí, dessa rede de força que então esse pensamento ele verte, ele flui, ele sai, ele se espalha, ele verte, né? Então, ele sai, ele explica, ele faz uma comparação, ele usa o termo ele usa a palavra secreção. É como uma secreção sutil, mas essa secreção, ele salienta, não é do cérebro, não é o cérebro que está segregando uma substância, é a mente. E a mente é atributo do espírito. Então, a mente, que é atributo do espírito, está segregando uma substância sutil, que é o fluido mental. E esse fluido mental, então, ele é tão importante a gente pensar a respeito dele, e ele é tão diretamente ligado. Nós estamos tão diretamente sob a influência desse fluido mental, que, como diz André Luiz, como ele nos explica, a nossa aura, a tão falada aura, ela é quântica na medida em que ela é formada exatamente por esse fluido mental que não para de cessar, ele não para de fluir, ele não para de ser derramado pela mente, criado, e ele vai fluindo, vai como uma cascata, como uma cachoeira de fluido, né? Um córrego, aquele fluido mental permanentemente sendo produzido pela nossa mente, e ele vai então se espalhar em torno do nosso corpo físico, e ele então vai criar a nossa psicosfera ou o nosso halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela. Olha então como foi importante André Luiz ter mencionado Einstein um pouquinho atrás. Tal qual ocorre com a chama de uma vela, a nossa aura, esse nosso halo psíquico, né? Ele vai estabelecer o campo de influência próprio. Quem é que vai emanar o tempo todo o combustível que vai nutrir esse halo? É a nossa própria mente. Então, qual vai ser a característica desse halo? A característica dessa nossa psicosfera? Ele vai ter a característica vibracional correspondente àquilo que nós emitimos, que nós, espírito, emitimos através da nossa mente, com o colorido fluídico próprio, de acordo com aquilo, com a qualidade vibratória dos sentimentos associados aos pensamentos que nós emitimos. Então, esse fluido mental, ele é consequência, ele é o resultado daquilo que nós, espíritos, vamos emanando através da nossa mente, e com isso nós vamos revestindo todo o nosso complexo, todo o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, tudo que nos forma fica revestido desse halo mental, e nós então, como a chama de Einstein, vamos então emitir a nossa influência. Como lembra que Einstein disse? Não existe, nunca essa influência nunca vai chegar a zero. Nós vamos influenciar a tudo e a todos em todas as direções ao infinito. Dessa forma, a gente consegue compreender o conceito de que nós estamos ligados ao todo, de que o que ocorre conosco influencia o que acontece do outro lado do planeta, porque nada está dissociado. Todos nós somos formados do mesmo material primordial,
e todos nós irradiamos com as nossas características próprias, irradiamos as nossas influências, nós influenciamos com o nosso campo de atuação, influencia a tudo que ele toca. Isso nós influenciamos com intenção, isso nós colocamos a nossa intenção e a nossa vontade essa influência com maior potência, essa influência vai ocorrer aonde quer que seja. Então, André Luiz fala ainda que o plasma criador da mente, né, é pelo fluido mental, inclusive, com qualidades magnéticas de indução. Aí ele já começa a falar de magnetismo. Ele diz que é por conta desse fluido com essa qualidade de indução, de atração e de repulsão, é que o progresso se faz, e se faz notavelmente de forma acelerada. O progresso como um todo, da humanidade, o progresso do universo, é justamente por conta dessas qualidades a qualidade magnética de indução. Mas aí nós já teríamos que começar a falar de outros aspectos, porque magnetismo é a indução. Em magnetismo, a indução ocorre quando um material fica exposto ao campo magnético de outro. Então nós falamos agora do campo. Então quando um campo está sendo irradiado, está emitindo influenciação e encontra um outro campo, vem aí a qualidade magnética de atração e de repulsão. Mas esse já é um outro assunto, porque magnetismo a gente pode deixar para conversar numa outra ocasião. Com isso a gente encerra a nossa reflexão, o material que nós trouxemos para hoje, e de uma forma muito carinhosa eu agradeço a companhia de todos. Eu espero que aproveitem o material que vai ser colocado aqui abaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem aprofundar mais esse estudo, aqueles que se interessarem, mas eu particularmente sugiro que acessem o vídeo do experimento da dupla fenda, para poderem entender um pouquinho melhor esse comportamento do elétron enquanto partícula, enquanto onda, e a partir desses conceitos, uma vez assimilados, podemos raciocinar, pensar e entender esse universo em que nós estamos, e o universo onde nós estamos particularmente mergulhados, que é o nosso universo psíquico, nosso universo mental, a nossa psicosfera, e a inter-relação disso tudo com esse universo, com esse fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados, assim como o peixe está mergulhado no oceano. Se perguntarmos ao peixe se ele sabe onde é que ele está, ele vai dizer: eu estou aqui na minha vida, vivendo a minha vida onde eu sempre vivi. Ele não percebe que está no oceano. Nós percebemos aquele ambiente como diferente. Se nós formos tentar viver como um peixe, nós não vamos conseguir. A ideia passada é essa: nós estamos mergulhados num oceano, mas é um oceano de energias. E esse oceano é o hálito divino. Esse oceano é a matéria-prima do pensamento de Deus. E nós, como filhos de Deus, como criaturas dele, somos co-criadores da nossa realidade, somos co-criadores de tudo que existe, porque estamos conectados a tudo e podemos, com a nossa mente, sim, começar a entender que essas energias podem ser trabalhadas, e elas são trabalhadas por nós, pela nossa mente, estejamos nós conscientes ou não disto. Mas isso então nós vamos tratar em outras oportunidades. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo tempo que estiveram aqui comigo. Agradecemos mais uma vez a Zarabatana, nossa querida irmã, a toda a falange que esteve aqui conosco nos amparando, e principalmente a nosso Mestre querido Jesus, que nos envolva em paz, em luz e bênção.
muitas bênçãos para todos. Que nosso Pai amado envolva nosso planeta Terra em tudo aquilo que o nosso planeta azul hoje necessita para superar essa fase em que nós estamos vivendo. Que assim seja, com a graça de Deus.